Gente, eu vou gravar agora uma palestra para os colaboradores do Banco Mercantil do Brasil sobre carreira, protagonismo. Quem acende a sua luz? É muito bom ver uma empresa investir em pessoas. E as empresas têm que continuar investindo em seus colaboradores, mas você é o responsável pela sua trajetória profissional. Eu convido a todos vocês a provocarem essas reflexões em suas equipes. Quem acendeu a minha luz, né? A nossa palestra é Quem acende a sua luz? Protagonismo de carreira. E eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu comecei aos 19 anos como estagiária de psicologia no SERPA, Serviço de Psicologia Aplicada, que fazia testes de seleção. Naquela época não tinha áreas de RH. E a gente aplicava testes na Mendes Júnior, nos engenheiros da Mendes, da Uzi Minas, na Minas Brasil Seguros, que era parceira do Banco Mercantil, tá? Que foi o meu primeiro emprego. Logo que eu me graduei, formei, eu tive que sair do estágio e tive um convite especial, gente. Esse era o SERPA, o Edgar Soares, que era o psicólogo onde eu aprendi tudo. Lembranças maravilhosas. E foi lá, gente, que eu descobri que o meu negócio era pessoas. Eu era apaixonada com pessoas. Eu sou apaixonada com pessoas. Até hoje o pessoal fica assim, como que você faz isso? Eu amo o que eu faço. E isso era o meu negócio, o meu sonho. E eu cumpri esse sonho há mais de 40 anos, né, que eu faço isso. E um dia eu recebi um convite. Olha lá, esse é o prédio. E eu fui convidada para uma entrevista de emprego na Minas Brasil Seguros. E lá fui eu. E antes da entrevista, tá, eu ouvi uma frase. Você é casada? Mulheres casadas não trabalham aqui. Porque eu casei muito novinha, tá? Antes de me formar. Eu tô casada até hoje com o mesmo marido, tá, gente? E aí eu me casei, eu cheguei lá para fazer a entrevista. E eles falaram comigo, tinha o Chico Neto, estava assim, eu fui conversar com o Murilo era o gerente, eu já tinha entregue meu currículo, o seu Betinho entregou meu currículo, né, lá, gostava muito de mim. Tripé do sucesso, conhecimento, competência e relacionamento eterno. O seu Betinho é que me contratava para aplicar os testes, ele gostava do meu trabalho. Quando a companhia resolveu montar uma área de RH, me convidou. Lá fui eu. E chego lá na porta, o Chico Neto vira para mim. Ih, viu minha aliança assim, né? Você é casada? Não tem a menor chance. Tá? Eu pensei assim, eu vou entrar nesse emprego, eu vou entrar nessa empresa. E olha o que aconteceu. Eu fui contratada. E eu fiquei durante 10 anos na Minas Brasil, tá? Trabalhando casada. A única mulher casada. E foi ali que eu tive meus 2 filhos. E, curiosamente, gente, eu voltei de licença maternidade em menos de 40 dias. Felipe de 39 dias, Juliana com 36 dias. Isso há mais de 40 anos. Tá? Ou seja, quem é que faz a sua história, gente? Tá? Naquela época, mulheres casadas não trabalhavam, todo mundo ficava em casa. Eu era igual um ET, tá? Todo mundo olhava, minha vizinha olhava para mim e falava assim, mãe desnaturada, né? E a culpa, né, quem, não sei, as mulheres que têm filho aí, a culpa de deixar os meninos, né, gente? Eu saía assim, eu saía de férias, eu lembro que um ano eu saí de férias, eu peguei o Felipe e a Juliana, fiquei esperando ela, porque ela saía todo dia com os meninos dela, e eu não podia sair com os meus, eu esperei entrar de férias, e esperei ela na porta do elevador assim, na hora que ela saiu, eu saí com o Felipe e a Juliana e falei com ela assim, também vou para a pracinha. Vocês duvidam? Eu descobri isso na terapia anos depois, porque eu nem sabia que eu estava fazendo isso. De tanta culpa, né? Eu participei de tudo quanto é reunião, tudo quanto é médico, tudo quanto é coisa. Porque a mulher casada, ela desdobra, né, gente? Ela desdobra, ela faz 500 coisas ao mesmo tempo. E aí, gente, implantei a área de recursos humanos do zero, treinamento, cargos e salários, qualidade. Foi lá que eu conheci a Cristiano Ottoni. E aí o pessoal começou a investir em qualidade. Depois eu certifiquei FIENG, Sebrae, tudo em ISO 9000. E aí, uma coisa eu aprendi, gente, nenhuma estratégia funciona sem pessoas.
Nenhuma estratégia funciona sem gente. Pode ser o que for, tá? E é ali que eu entendi algo essencial. Carreira não acontece, gente. Eu fiz a minha carreira, tá? E é um case real, carreira é construída. E isso nos leva à pergunta de hoje. Quem que acende a minha luz? Você, tá? Você. Eu vou, então, contextualizar vocês com algumas coisas, os 4 pilares hoje que moldam o presente. Abertura de mercado, a gente não precisa nem falar de globalização mais, né, gente? Revolução tecnológica, avanços da medicina, renascimento do espírito empreendedor. Isso aí, a gente nem precisa ficar falando mais dessas coisas, mas é só para contextualizar. Eu fiz um curso na Startse em 2023, em que o professor falou uma coisa muito interessante, que é isso aqui, ó, gente. Todo conhecimento existente, olha lá, tempo para o conhecimento duplicar. Em 1900 levou 100 anos. Em 1945 levou 25 anos. Em 2013, 12 meses. Em 2020, 12 horas. O que vocês acham que está acontecendo hoje? Tá? Quem não se ajustar vai morrer de azia, mancha roxa, enxaqueca, alergia, caspa, infarto, derrame, morre, tá? Quem não se ajustar a essas mudanças está perdido. O professor Marins falava comigo em 92, estamos vivendo uma sociedade na única certeza que a gente tem que tudo vai mudar. E aí o Murilo Gun, um jovem talentoso, a única estabilidade real é saber lidar com as instabilidades. Aí você fica estável e o povo quer estabilidade, né? Tudo previsível, tudo assim, certinho, perfeccionista. Então acha que o mundo pode ser perfeito e que tudo pode ser previsível. E olha o que o Ford, ele é aquele que falava, todo carro pode ser de qualquer cor, desde que seja preto, né? E ele falava isso aqui, ó, empresários fracassam em seus negócios porque gostam tanto dos velhos métodos que não conseguem mudar. E por aí, gente, vai mais, a vida é um camaleão. Se você não se ajustar e não mudar, você está perdido. Eu nunca pensei em virar professora acadêmica, eu trabalhava no mundo corporativo, eu era RH das empresas, né? Nunca pensei em fazer o que eu fiz. Então, gente, os métodos de gestão do passado não funcionam mais. A Dell Technologies fez uma pesquisa, gente. Em 2017, 85% das profissões de 2030 que vão existir ainda nem foram inventadas. E 2030 está aí. Você sabia que tem uma profissão que está carente, piloto de drone? Porque precisa de drone para tudo, para o show lá do Rock in Rio, o agronegócio, precisa de drone para tudo, tá? E mais, gente, então vai muitos gestores perdidos no passado, gente. E eu falo isso, em minha experiência, as empresas evoluíram. Eu tenho 40 anos de RH, gente, eu tenho mais, se eu contar o tempo todo da psicologia, tá? As empresas evoluíram no modelo de gestão em 15%. E tem uma pesquisa do iceberg da ignorância do Richard Whitley, que ele fala que os problemas melhoraram 14%. Era 60%, que virou 74%. Tá? As empresas evoluíram um pouco, o mundo mudou, os caminhos que te trouxeram até aqui não é o que vai te levar daqui em diante, e as pessoas sofrem com mudança. Ah, pelo amor de Deus, vai mudar, não é possível. Ah, não, vai ser muito difícil, eu vou morrer, não tem jeito. Esse é um tempo de dualidade, de dicotomia, de ambiguidade. Ou você lida com isso, você está perdido. Aprenda a lidar com as dicotomias, gente. Não há previsibilidade. As empresas terão que investir e se reinventar. As pessoas terão que se reinventar. Porque a fila anda. Tá? A fila anda. Um colega meu do Sebrae, eu fui gerente de educação empreendedora do Sebrae, me ligou. Falou assim, Maria Lúcia, fui demitido do Sebrae, olha que injustiça, 17 anos de Sebrae, você pensa bem. Eu pensei assim, repetiu o primeiro ano 17 vezes. Porque o que acontece? A pessoa entra na zona de conforto, tá? Começa com plano de saúde, com a previdência privada, com o telefone, com o computador. Ele no primeiro ano, eu estou empolgado e feliz, depois vai murchando, né? Entra na zona de conforto, a responsabilidade, a empresa não investiu em mim, eu não fiz aquele MBA, porque a empresa não investiu em mim. Quantos MBAs pessoas lá, Lucas, tem lá na FGV que fazem MBA por conta própria? Quantos? Tá? Mas a empresa não investiu, tá?
A pessoa fica deitada em berço esplêndido, gente. E nós estamos vivendo na era do caos. O Nicholas Taleb escreveu um livro que chama Antifrágil, que é muito famoso. A teoria do antifrágil é muito importante todo mundo entender. O mundo é imprevisível, gente. O Antônio Roberto, não sei se vocês vão lembrar, que era um consultor mineiro que existia aqui em Belo Horizonte, maravilhoso. Ele falava comigo assim: Maria Lúcia, uma pessoa que vai morrer amanhã, que segurança que você tem? Para de ficar sofrendo com isso. Tá? E isso, gente, a era de Sandro Magaldi, para não ficar falando só dos americanos, né? Aqui, o Sandro Magaldi. A era digital transformou a sociedade. Os líderes que não se adaptarem a isso estão fadados à extinção. E mais, quem está te obrigando a mudar? Tá? Quem te obriga a mudar, gente? Vocês têm trainee para os meninos de 50 anos. Que isso? Já contei isso para todo mundo. Tem estágio aqui, programa de estágio para os meninos de 50 anos. Porque eu vou trabalhar até 90, então daqui a pouco eu vou estagiar aqui. Então, pensa bem, gente. Que coisa fantástica. E vocês estão abrindo agência, porque o público-alvo seus, o seu cliente, ele quer ir na agência. Meu irmão adora ir na agência do Banco Mercantil. Tá? Ele quer ir na agência. Então, isso é genial. Quem obrigou vocês a mudar? O mercado. Você acha que vocês mudam porque são bonzinhos? Tá? Enfim, o Ford falava: funcionário não é o empregador que paga seu salário, não. Ele só te entrega. Quem paga é o produto. Porque é o seguinte: se eu vender carro, eu tenho salário. Se o banco faturar bem, investe em pessoas, cresce toda a empresa que eu trabalhei, tá? Que as empresas investem em pessoas, cresce, investe em gente, tudo cresce, tudo evolui. E mais, o Sam Walton do Walmart, existe somente um patrão, o cliente, e ele pode demitir todo mundo na empresa, do presidente para baixo, simplesmente comprando em outro lugar. Deus perdoa. Cliente perdoa, gente? Quando você é bem atendido, você conta para 3 pessoas. Quando você é mal atendido, você conta para 11. Eu conto para 50 de uma vez só. É ou não é? Entendeu? O cliente é Deus, né? Falência da gestão antiga, os modelos obsoletos, mudanças, investir em mudanças, tá? E aí, gente, mas quem vai encantar esse cliente? Quem que encanta esse cliente? As pessoas. Graças a Deus que é meu negócio, né? Por isso que eu tenho emprego até hoje, né? Eu trabalhei na indústria, você vai trabalhar às 7 horas da manhã, né? Eu tinha a sensação clara que a pessoa entrava assim, tá, gente? Punha o cérebro no escaninho, tá? E entrava, e ficava o dia inteiro assim, da 8 horas da noite, mandar 5 para ir embora dessa desgraça. Que é assim que as pessoas sentem. Deixa a alma do lado de fora. Tá? Se você tá deixando a alma do lado de fora, recomendo falar com o RH. Aqui, eu preciso mudar de área. Que eu estou deixando a alma do lado de fora. Tá? E Marco Aurélio, um grande amigo meu, falava assim, que eu tenho um amigo da minha idade que tem um cérebro que vale uma fortuna. Com 48 anos de idade, o cérebro dele é 0 quilômetro, nunca foi usado. Tem muita gente aqui que nunca usou o cérebro. Tá? Deixou do lado de fora. Tá? Deixa a alma do lado de fora, gente, é uma desgraça pelada. Você fica andando ali o dia inteiro assim, ai meu Deus, vai morrer. Enfim, gente, é muito mais divertido ficar no celular do que ficar com um chefe chato, né? Mas o Goodman, que escreveu um livro genial sobre talento, ele falava o seguinte: pessoas são instáveis. Pensam e fazem com frequência o contrário que você quer que elas façam. Erram, ultrapassam suas expectativas, te decepcionam, são encantadoras e vivem mudando de ideia. Gente, é assim mesmo, é uma caixinha de Kinder Ovo, por isso que o povo não gosta de entender de gente, porque gente dá trabalho. Ah, magoei. Ah, não me cumprimentou. Passou por mim, não me olhou. Ah, gente, eu fiz uma palestra para uma prefeitura e a chefe das vassoureiras, ela deu uma aula de como que ela atende as vassoureiras dela. Eu virei para o prefeito e falei: aqui, escuta, é a sua melhor gerente. Muito melhor do que tudo que o executivo que tinha lá. Para cada vassoureira ela trata de um jeito. Ela falou: professora, aqui, a fulana é assim, eu tenho que chegar para ela: bom dia, querida, tudo bem? Eu tenho que curvar. A outra eu tenho que olhar: oi, tudo bom? A outra eu tenho que: olha, seu marido conseguiu emprego. A outra eu tenho que... É isso, dá trabalho gerenciar pessoas.
Os seres humanos estão carentes. Mais burnout, mais ansiedade, mais isso, mais aquilo. É o normal. Né? Então, gente, o ser humano será cada vez mais o verdadeiro diferencial das empresas triunfadoras. E vocês conhecem Simon Sinek? Eu postei um vídeo dele falando sobre o não no meu LinkedIn. Deu 340 mil visualizações. Genial, depois vocês olham lá. 100% dos clientes são pessoas. 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entender de gente, você não vai entender de liderança. E o Oscar Motomura fala uma coisa: liderar é entender de gente. E eu falo, isso acontece por meio do autoconhecimento. Não tem outro caminho. Não tem. Tem que entender de gente. Enfim, gente, fit cultural. Agora a gente precisa entender. O Jim Collins falava uma coisa interessante. Ele escreveu um livro, Feitas para Durar, e ele falava o seguinte: primeiro, você coloca as pessoas certas no ônibus. Depois, você encontra o assento correto para elas. E aí, uma cultura boa é quando as pessoas fazem o que tem que ser feito e ninguém está falando para elas fazerem nada. Pessoas alinhadas com fit cultural é isso. E eu tenho a máxima: concentre sua atenção no processo de recrutamento. Tá? Eu tenho a máxima, falei isso com o Gustavo: o melhor momento de demitir um colaborador é na seleção. Demita na seleção. Esse é o melhor momento de demitir um colaborador. Se você acha que não tem fit, tem apagão de gente, não tem gente aí no mercado, tá difícil. Se você acha que tá difícil, é melhor você não contratar. Porque o brasileiro não manda ninguém embora. Depois gera um conflito enorme, ele tem dificuldade com conflito, ele tem dificuldade, meu Deus, e agora? É assim, né? Eu vou demitir ela segunda-feira, vou falar com ela, não tá dando, na próxima segunda-feira eu falo. Aí não, eu vou esperar, tá quase dando 90 dias, né? Tá esperando dar os 90, não, eu vou falar, se vai dar 90 dias segunda-feira, eu vou falar com ela. Aí na hora que eu viro pra ela e falo com ela assim, então, ela vira pra você: tô grávida. Bem feito! Aí eu falo: bem feito, vai amargar mais 1 ano e 4 meses. E um aluno me contou no último curso que ele foi falar, ela estava grávida, na hora que ela foi falar de novo, esperou passar, ela: tô grávida de novo. Tá? Então, não tenham receio, gente, demita na seleção. E na Disney, a seleção é por atitudes. Tá? Eu participei de um programa sobre a Disney durante 5 anos, lá em Orlando, na Seeds of Dreams, e o professor Jim contava um caso genial, que eu adorava, o professor Jim. Ele disse que um homem comentando com uma senhora numa loja, uma senhora velha: a senhora sorri porque a senhora trabalha na Disney? A senhora respondeu para ele: não, senhor, eu trabalho na Disney porque eu sorrio. Então, gente, o ser humano é o principal fator diferencial. E por que é difícil mudar, gente? O Instituto Ecossocial fez uma pesquisa. O que é fácil e o que não é fácil mudar? Habilidade profissional, você aprende na empresa. Gestão do tempo e do trabalho também. Conhecimento, você vai lá na FGV, faz o MBA da FGV. Atitude, hábitos, características de personalidade, claro que muda, gente. Eu sou psicóloga, eu acredito em mudança, mas é mais difícil, gente. Tem que ter muita disciplina e determinação. E o autoconhecimento é assim: primeiro você leva um choque. Eu? Eu sou isso que você está falando? Eu? Por isso que ninguém gosta de feedback, né? Eu não sou isso, não. Aí nega, não. Aí fica frustrado. Aí depois entra em depressão: meu Deus, será que eu sou isso mesmo? Aí depois, será que eu tento mudar? Aí toma a decisão e integra a mudança comportamental. Essa é a curva de Kubler-Ross, que explica por que é difícil mudar comportamento. E a carreira, né, gente? Vamos falar agora da era do protagonismo, né, gente? Enfim, a gestão da carreira. A carreira pertence a você. Você é responsável por a sua empregabilidade. Não delegue sua vida a terceiros. Não importa se você é o mais velho, o mais culto, o mais viajado, a empresa quer saber de outra pessoa. O empregável, aquele que tem entrega, aquele que dá resultado. O empregável é aquele que se preocupa em acumular e manter atualizadas suas competências, seus conhecimentos e sua capacidade de relacionamento. Trabalho em equipe é essencial. O empregável é esse aí. Essa responsabilidade é sua, não é da empresa. Não delegue sua vida a terceiros.
A empregabilidade centraliza a responsabilidade em você. Você é responsável pela sua sistemática capacidade de se reciclar. Não adianta mais ser um empregado dedicado e fiel. Isso não garante mais o emprego. Quantas pessoas... Nossa, mas que injustiça! A empresa contrata um trainee que vai ganhar 3 vezes menos do que ele e tem uma entrega muito maior. Então, gente, a gente tem que olhar o que está acontecendo com a carreira. Carreira não é uma escada, gente. É um eterno desafio. Ela é uma trilha, não um trilho, que pode mudar inúmeras vezes ao longo da sua vida, tá? É uma estrada que muda de rota. Eu comecei na companhia, depois fui trabalhar na Medjúnior, depois fui trabalhar na FIENG, depois fui trabalhar no Sebrae, depois fui trabalhar na Embraer, voltei para Belo Horizonte, tá? E aí, quando eu voltei, já comecei a dar aula na FGV, que eu já estava fazendo mestrado. Aí, quando o Sebrae me chamou, eu falei, não, eu vou se eu puder continuar dando aula na FGV. Você tem que pensar que a carreira não tem fronteiras, não tem idade, nem gênero, nem tempo de casa. Não adianta falar, eu tenho 10 anos, eu tenho 20 anos. Até porque os meninos de hoje querem trabalhar 6 meses, junta dinheiro e vai fazer um mochilão na Europa, né? Depois ele volta, trabalha mais 6 meses, junta dinheiro de novo. Mas ele vai trabalhar só 6 meses, você vai ter que se habituar com isso. É outro modelo mental, né? E você já ouviu falar na carreira em Y? Carreira em Y é um modelo, né? Você pode encarreirar para ser CEO. Quem diz que sucesso profissional... Quem diz que sucesso profissional, gente, é virar CEO, virar chefe? Onde que está escrito isso? Onde que está escrito que sucesso profissional, tá, é você chegar no mais alto nível, no mais alto cargo? Quem disse isso? Eu implantei um plano de cargos e salários uma vez, numa empresa de tecnologia, que eu estava avaliando os cargos com o presidente, e ele avaliou o assessor dele de tecnologia com mais pontuação do que o diretor comercial. Ele falou, ele vale mais para mim do que o meu diretor comercial. Sem ele, a empresa quebra. Ele era um assessor de um gênio, lógico, de TI, a empresa era de TI. Enfim, gente, essa carreira estável não existe mais. Está fadada à extinção. E a vida é tua. Estrague como quiser. E não sou eu que estou falando isso não, tá, gente? É o Cortella, tá? A vida é sua. Não delegue a sua vida. Essa iniciativa aqui do banco, da área de RH, de provocar em você esse sentimento, continue investindo em você. Eu ministro aulas de autoconhecimento direto na melhor escola de negócio do Brasil, que é a Fundação Getúlio Vargas, viu, gente? Então, eu falo isso para vocês, gente. As pessoas precisam cuidar da própria vida. A vida é sua. E aí, agora eu vou falar com vocês do lifelong learning, né? Que é aprendizagem ao longo da vida, né? Você vai ter que investir na sua vida pro resto da vida. Eu fiz já mestrado, doutorado, ganhei um prêmio agora ano passado do meu teste do IAMAPER, fui parar na Europa pelo Sebrae, visitei 3 países, eu, na minha idade, com os meninos tudo viajando, eles ficavam assim, pareciam ET. Porque eu tinha mais energia do que eles. Eu quero fazer um pós-doc, eu quero fazer outras coisas. O lifelong learning, então, gente, é aprendizado ao longo da vida. As meninas vão distribuir para vocês uma folha, gente, tá? Por gentileza. Não é para escrever. Todo mundo tá com a folha em mãos? Então, vamos balançar essa folha. Vamos balançar, todo mundo balançando a folha. Balançando, balancem a folha, gente. Olha aí o barulho que vocês faziam quando vocês entraram no banco. Vocês faziam esse barulho aqui, eram animados, felizes, estavam todos querendo dar o seu melhor, fazendo o melhor de si. Não era assim, gente? Não era assim que funcionava? Agora pega a folha e amassa. Amassa, o tempo vai passando, né? Que trem sem graça, não era aquilo que eu queria. Agora, abram a folha. Abram a folha. Abram. Balançou? Abriu? Amassou? Agora balança de novo. Olha o barulhinho que você faz hoje, ó. Cadê aquele barulho do início? Cadê, gente, aquele barulho? Cadê? Tá? Vocês estão fazendo esse barulhinho aí, tá?
Muito obrigada. Espero que eu possa ter provocado em vocês algumas reflexões, tá? Contem conosco na Fundação, né, Lucas? O que vocês precisarem, ou com a gente pessoalmente, estamos à disposição. Desejo a vocês muito sucesso e cuidem da sua carreira. Você é o protagonista da sua carreira. Obrigada, gente!